E aí, pessoal, bem-vindos ao Quarto das Possibilidades. Quero falar sobre clipes. Os clipes que eu tenho feito aqui no Quarto das Possibilidades e como que nesse último ano que passou eu mudei linguagens e eu acho que essa semana eu cheguei numa linguagem ideal para a ideia de clipe que eu quero fazer. Porque quando eu comecei a gravar as coisas aqui em casa mesmo, carrom, contrabaixo, né, percussão, comecei a me arriscar na mix, na master, eu voltei a fazer clipe. Então eu fazia um clipe um pouco mais simples, eu dublava, né, eu tocando aqui, aí eu ia no CapCut, recortava o fundo e colocava os meus quadros, mas as imagens estáticas, né, só os quadros se movimentavam, mas os músicos ficavam, eu ficava no mesmo lugar, certo? Eu fiz isso por um ano, eu fazia tanto na versão vertical e na horizontal, tá tudo no canal aqui. Beleza, quando virou o ano eu tive uma outra ideia, eu vou fazer vídeos sem colocar o fundo, mas fazendo enquadramentos diferentes, né? Então eu uso as gravações, então eu fazia as filmagens, né? Dava maior trampo esse processo. Filmava à mão, depois eu filmava só tocando violão de longe, eu tocando violão de perto, enquadramento com o rosto, com contrabaixo, com carrom. Só que esse clipe dava um trabalho muito grande para filmar, bicho. Era horas e horas, porque, por exemplo, se eu fosse, a música tinha 2 minutos. Então eu filmava 3 vezes o cantor, 3 vezes o contrabaixista, 3 vezes o cara da percussão, você entendeu? Então na hora que você ia ver, era 2 horas só de filmagem. E um monte de arquivo 4K para editar no meu smartphone. Beleza, eu fiz isso até esse mês, até maio. Curti, mas tava tendo muito, sabe, muito trampo. E tem pouco acesso, então não é que não compensa, mas o que eu resolvi fazer? Eu falei, eu vou pegar e vou mesclar a ideia dos quadros com as ideias dos músicos, né? Ou seja, em movimentação dos músicos. Aí eu cheguei numa linguagem que eu acho que vai funcionar e tá funcionando. Eu já lancei o ciclo dessa maneira, eu lancei o juízo ontem dessa maneira também. Onde eu vou, filmo uma vez só, olha só que facilidade, filmo uma vez só, eu cantando, eu tocando violão, eu tocando contrabaixo, eu tocando carrom. Beleza, eu tenho ali 4 arquivos, eu vou mesclando com os meus quadros, certo? Vou mesclando com os meus quadros e aí eu dou movimento na edição, entendeu? Na edição eu vou dando os movimentos e vou aplicando os plugins e tá ficando muito legal. Ou seja, eu tô mesclando as ideias que eu comecei no ano passado, mesclando as ideias, editando os vídeos do ano passado, ideias novas aqui no quarto das possibilidades, Porque aqui é o meu laboratório, entendeu? É o meu laboratório onde eu vou buscando como agir, como produzir. Então é isso, queria falar sobre esses clipes que eu tenho feito. Agora eu cheguei num consenso legal, porque antes eu só filmava sozinho, né? Filmava eu com a imagem parada e o fundo se movia. Depois eu resolvi estar em enquadramentos diferentes, só que dava muito trabalho, só que eu usava só esse cenário. Eu afastava a cama aqui e ficava com os quadros. Fica bem legal também. Tem vários clipes aqui no canal aqui. Tem uma playlist, o Lourenço Neto Mundo das Desafios 2026. Dá uma olhada lá nessa playlist. Tem esses clipes. E agora eu mesclei o que era do passado, o que estava sendo no meio e agora para o futuro. Os clipes que eu vou fazer terão esse formato aí. E hoje mesmo eu vou lançar aqui já o juízo no formato horizontal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, o que vocês acham, falei demais? Ou vocês entendem que aqui é o quarto das possibilidades e às vezes eu vou falar demais, eu vou falar de menos, mas eu vou falar, porque aqui é o meu laboratório. Beleza, pessoal? Existem ondas e desejo que vocês também consigam aí encontrar algo bem positivo para vocês aí ocupar o dia, o tempo, a mente, que é fundamental. Qualquer dia eu vou falar sobre isso aqui. Falou? Existem ondas, existem ondas, existem ondas, existem ondas,
ondas, ondas, ondas, ondas, ondas, ondas.